Quinta-feira, 14 de abril de 2011. Está no ar o Notícias da Manhã, o primeiro jornal do dia da TV Assembleia. Frente Parlamentar de Combate ao Crack é aprovada pelo plenário. Reforma tributária vai ser discutida hoje em audiência pública. Polícia investiga arrombamentos em caixas eletrônicos na capital. Bullying é tema de reunião entre representantes de escolas e Secretaria de Segurança Pública. Quilombolas são alvo de ameaças. No estúdio, uma entrevista sobre o assunto. E ainda brincadeiras e leitura no lançamento da Semana do Livro. Agora no Notícias da Manhã. Há mais ou menos um mês que bandidos bem treinados iniciaram uma prática criminosa que não era muito comum em São Luís. São os arrombamentos em caixas eletrônicos em comércios. A polícia investiga o caso. Uma quadrilha especializada em arrombar caixas eletrônicos agora está sob investigação da Superintendência Estadual de Investigações Criminais. Ontem, o cano de uma caixa d'água estourou, provocando estragos nas enfermarias 1 e 2 do Hospital de Djalma Marques, o Socorrão 1. O problema do cano estourado, segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de São Luís, já foi solucionado. E sobre a situação dos pacientes que estavam internados nas enfermarias 1 e 2, locais atingidos pelo cano estourado, o diretor do Hospital de Djalma Marques, Dr. Gutenberg Fernandes de Araújo, informou que eles foram transferidos para enfermarias de um prédio anexo ao Socorrão 1, que está sendo reformado. A tragédia em Realengo, no Rio de Janeiro, reacendeu a polêmica em torno da prática do bullying nas escolas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado lançou um projeto onde a principal ferramenta é o diálogo com as instituições de ensino. A reportagem é de Vones Mascarenhas. Os representantes de 12 escolas da Zona Oeste de São Luís debateram sobre drogas, violência, aliciamento de menores e maus tratos. A Comissão de Direitos Humanos e das Minorias da Assembleia Legislativa vai realizar amanhã um seminário para discutir a prática do bullying nas escolas. Vamos agora aos destaques da sessão de ontem. Além de aprovar 5 requerimentos, os 2 projetos de resolução legislativa receberam parecer favorável dos deputados. O que institui a Frente Parlamentar de Combate ao Crack e o que cria a Frente em Defesa da Baixada e do Litoral Norte Maranhense. Durante os trabalhos, a duplicação da BR-135 também foi um dos temas abordados. As frentes parlamentares de combate ao crack e outras drogas e a de defesa da Baixada e do Litoral Norte Maranhense receberam parecer favorável na votação em segundo turno. De acordo com a Secretaria-Geral da Mesa, a sessão desta quinta-feira vai ser longa. 10 matérias devem entrar na ordem do dia. Ao vivo, o repórter Giovanni Spinucci tem as informações. Bom dia, Giovanni. Muito trabalho hoje, não é mesmo? Bom dia, Natália. Bom dia, Olavo. Sim, bastante trabalho. Agora são 8 horas e 16 minutos e a sessão começa daqui a pouco às 9h30. E o trabalho dessa vez vai estar concentrado aqui no plenário da Assembleia Legislativa e não nas reuniões das comissões, como ontem foi registrado, várias reuniões e comissões se reuniram, só que hoje o trabalho mesmo vai ser aqui no plenário, na análise dessas matérias que vão entrar na ordem do dia. De acordo com a Secretaria-Geral da Mesa, entre os 2 projetos de lei complementar está o que cria a comarca da cidade de Cidelândia e transfere o termo judiciário de Buritirana. Já entre os 3 projetos de lei, um deles é o do deputado Estênio Rezende. Giovanni, uma outra pergunta. A audiência pública que vai discutir a reforma tributária está prevista para começar que horas? Então, Olavo, esse trabalho vai ser durante a tarde, durante o expediente da tarde aqui da Assembleia Legislativa, está marcada para começar às 3 horas da tarde aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa, no plenário Gervásio Santos, que fica aqui no andar de baixo, abaixo do plenário, onde acontecem as sessões normais aqui da Assembleia Legislativa. Obrigado, Giovanni. A cobertura completa de tudo que acontece no Legislativo você acompanha logo mais às 8h40 com Cristiane Moraes e Adalberto Melo no portal da Assembleia. Veja no próximo bloco, termina hoje o prazo para a regularização de títulos eleitorais. E ainda no estúdio uma entrevista sobre a situação dos quilombolas no Maranhão. Não sai daí, a gente volta já. Atenção, eleitor. Termina hoje o prazo para a justificativa eleitoral. Quem não justificou a ausência nas 3 últimas eleições deve se apressar.
Caso a regularização não seja feita, o eleitor fica impedido de tirar passaporte e carteira de identidade. Para atender toda a demanda, o horário de atendimento no fórum vai ser estendido. Com as novas instalações, o atendimento tem sido mais ágil. A requisição do documento é um dos serviços mais prestados. É a primeira vez que eu estou tirando título. Quilombolas maranhenses cobram da justiça mais agilidade no julgamento de processos relacionados à violência no campo. 23 trabalhadores rurais estão ameaçados de morte no estado. Para falar sobre o assunto, o Notícias da Manhã conversa agora com o padre Inaldo Cerejo, que é o coordenador estadual da CPT, Comissão Pastoral da Terra. Seja bem-vindo e a gente já começa com dados preocupantes, que apontam que o Maranhão é um dos estados mais violentos nessa questão de conflitos para garantir a posse de terras tradicionalmente ocupadas, não é isso? Qual que é o perfil dessas famílias que buscam essa ajuda da justiça? Então, primeiro, o Maranhão registrou, no ano de 2010, a CPT e várias outras organizações, algo em torno de 170 conflitos no campo. Eles vivem nas terras que foram herdadas dos antepassados? Existe alguma garantia legal para assegurar essa posse de terras? Então, a Constituição de 88, nas disposições transitórias, artigo 68, o Estado tem que titular as áreas ocupados por comunidades remanescentes de quilombos. Existe a garantia que é constitucional, por lei, mas na prática a situação é outra, principalmente aqui no estado? Completamente diferente. De modo que a gente pode afirmar com certeza que 23 anos da Constituição Federal, 23 anos de descumprimento da Constituição. Bom, existe um problema que a gente sabe da titulação de terras, mas outro que grave também, de igual modo, que é a violência no campo. A gente citou no começo da entrevista que várias pessoas estavam sendo ameaçadas, não é isso? No ano passado existiu um caso que veio como uma bomba para o meio quilombola, que foi a morte de Flaviano, não é isso? E que o autor havia sido preso e liberado logo em seguida. Isso gerou uma revolta, é isso? Pois é, essa violência é recorrente, né? A gente vai registrando a cada ano e vai surpreendendo com o grau de violência, né? Violência que vai desde a proibição de fazer roça, que é algo essencial, fundamental, elementar. Padre, só para encerrar aqui a nossa entrevista, essa semana o movimento fez um protesto em frente ao tribunal. Deu resultado? Vocês estão com essa expectativa para que as coisas melhorem, para que os processos, enfim, sejam deferidos? Existem aí mais de 300 processos, né, que estão aí no INCRA e até hoje nada. De imediato foi agendada uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça para a próxima segunda-feira, para a gente tratar desses processos, porque é impossível que o judiciário maranhense, e a gente lamenta que muitas vezes se coloque a serviço do latifúndio, né? É impossível, é um absurdo que eles concedam liminar de reintegração de posse contra comunidades que têm 200 anos de ocupação, né? Então a gente quer discutir com o presidente do Tribunal de Justiça essa situação no campo, essa insegurança em que vivem as comunidades por conta de uma interpretação completamente equivocada do judiciário maranhense, parte do judiciário maranhense. Ok, Padre Cerejo, muito obrigada pelas suas informações aqui no Notícias da Manhã, pela sua presença. Esteja sempre aqui, esteja bem-vindo sempre aqui ao nosso programa, ao nosso jornal. Nós agradecemos. Obrigado. Obrigada. E veja, depois do intervalo, Creche Escola Sementinha faz ação para comemorar o Dia Mundial da Voz. E ainda brincadeiras e muita leitura no lançamento da Semana do Livro. Um instante só. A Assembleia Legislativa, sob a coordenação da Creche Escola Sementinha, antecipou as comemorações pelo Dia Mundial da Voz. Os deputados foram os principais beneficiados com as informações. Todos os dias são horas e horas de discurso no plenário. Todos os dias, os parlamentares dependem da voz para cumprir seus atos e deveres como políticos, representantes do povo. Esses sintomas significam algum problema no aparelho vocal, que vai desde uma inflamação até tumores que podem evoluir para um câncer de laringe. Se esses sintomas persistirem por mais de 15 dias, a recomendação é procurar um especialista. Mas para evitar isso e conscientizar os deputados para usar melhor seu instrumento de trabalho, é que a Creche Sementinha está promovendo uma campanha orientando os servidores e parlamentares sobre os cuidados com a voz.
A gente fica aqui já treinando esses exercícios. Nas bibliotecas e praças da cidade, uma vasta programação pretende estimular quem começa a conhecer o mundo das letras e incentivar ainda mais quem já faz parte dele. Brincadeiras e ilustrações ajudam a estimular o gosto pela leitura. Na Semana do Livro Infantil, a reportagem é de Virgínia Chuvas. O Livro Aberto chega à sua 6ª edição e vai acontecer durante todo este mês. O Notícias da Manhã fica por aqui. Continue assistindo a programação da TV Assembleia pelo canal 38 da TVN. E também pela internet no site www.al.ma.gov.br. Lembrando que a sessão de hoje começa logo mais às 9h30. Um bom dia para você e até amanhã. Um ótimo dia.